Boa noite, pessoal do Facebook. Nós estamos aqui na nossa live fé, a nossa live de todas as segundas-feiras, dependendo do Espírito Santo, sempre. Sem Ele nada podemos fazer. Toda a obra das trevas, maléfica, diabólica, não tem poder nas nossas vidas. Nós já repreendemos que todo mal seja repreendido, que todo mal saia da autoridade do nome do Senhor Jesus, e que o Espírito Santo guie essa live, dê no Senhor orientação, em nome do Senhor Jesus. Que seja uma bênção, tudo que vai ser feito possa ser para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Estou vendo ali a minha mãe, pastor Irmãos, Deus abençoe. E estamos aqui debaixo dessa fé, com alegria. Segunda-feira é sempre desafiador, né? Mas nós estamos aqui com alegria no coração. Creio que o Espírito Santo há de revelar a sua palavra, revelar a necessidade. Diaconisa Célia, família Cardoso, pastor, meus irmãos aí, Diácono Augusto, Diaconisa Célia, Valério, Thaís, meus irmãos em Cristo e da Aliança de Fé, e vão entrando na live aí. Que seja uma bênção, que seja um momento de edificação espiritual. Quem for entrando, meus irmãos, quiserem compartilhar a live, é uma bênção, né? Coopera, e é bênção a gente se reunir como igreja sempre, mesmo que seja via internet, né? Hoje é via internet. Gilmarzão, grande amigo nosso lá de Terra Boa, Paraná. Deus abençoe, Gilmarzão, família, todo mundo aí. Um grande abraço para você. Manda um abraço para todo mundo aí por mim. Nós estamos aqui na nossa live de fé aqui, que nós vamos começar aqui. E eu creio que vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. Irmã Cleide, pastor Irmã Cleide, Deus abençoe. Irmão Belo, meus irmãos em Cristo aí, estão entrando ali na JAR, que vai ser um momento muito abençoado aí, a presença de Deus. Quem entrou quiser compartilhar a live, gente, vai compartilhando aí, enquanto a gente vai começando nosso momento com Deus, né? Nosso irmão, tá vendo ali, Daniel, que é uma família do nosso irmão Diácono Toninho, Diaconisa Sandra, Daniel, toda a turma aí, a Ana Cláudia e o Alan, lá de Américo de Campos, são meus irmãos em Cristo aí, amigos, né, de longa data. Belinho, pastor, minha esposa, pastor Elaine, que também entrou ali, que hoje meu auxiliar aqui é o Isaac, meu auxiliar. Então vamos orar, gente, para a gente dar início aí. Quem não compartilhou, compartilha. Vamos pregar a palavra de Deus através da live. Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, te louvamos, te agradecemos por esse momento, Senhor, na tua presença. Nós já repreendemos, Senhor, todo o mal, todo o levante das trevas, toda a retaliação diabólica, tudo que não vem de Deus. Ó Pai, eu repreendo que saia todo o mal na autoridade do nome do Senhor Jesus. Nenhuma ferramenta preparada, nenhuma obra das trevas, maléfica, contrária, tem poder nas nossas vidas. Pai, nós repreendemos todo o mal em nome de Jesus. Dirige, Senhor, essa live, dirige esse momento, dirige, Senhor, a minha vida. A voz que vai falar é minha, mas a palavra é de Deus. Revela, Senhor, a necessidade, revela, ó Pai, o que está necessário, ó Pai, que eu fale, que eu possa falar somente o que vem do teu coração. Unge a minha cabeça com óleo, Deus, faz o meu cálice transbordar, e todo mal já seja repreendido agora, todo mal caia por terra agora, todo espírito de enfermidade, toda retaliação diabólica, todo levante, todo mal, saia na autoridade do nome de Jesus. Que haja paz, que haja vida, que os lares sejam abençoados
através dessa pregação, através desse ensino, dessa oração. Quebra ferrolho de ferro, porta de bronze, toda obra das trevas, diabólica, maléfica, tudo que não vem de Deus. Nós repreendemos, Senhor, todo mal saia da autoridade do nome de Jesus. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar os corações e sentimentos em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, quem crê nisso diz amém e amém. Vamos lá, gente, nós estamos aí. O tema da nossa live de hoje é: Deus está no controle. Escreve aí, começa participando aí, escreve aí: Deus está no controle. Deus está no controle da nossa vida. Deus não perdeu o controle das nossas vidas. Deus está no controle. Ó, Salmo 34. A paz do Senhor, Ana, Deus abençoe. Salmo 34 diz assim: louvarei o Senhor toda a minha vida. É isso aí, meus irmãos participando aí. Deus está no controle. Louvarei o Senhor toda a minha vida. Em qualquer lugar, a qualquer hora, haverá em minha boca palavras de louvor. Eu tenho explicado aqui na igreja, né, que quando você fala louvarei o Senhor toda a minha vida, logo a gente pensa em música, né? Eu vou cantar. Louvarei o Senhor toda a minha vida, eu vou cantar. Vou cantar, não deixa de ser um louvor. Mas dar louvor, eu tenho explicado isso aqui nos meus irmãos aqui já estão por dentro. Dar louvor é elogiar. Então quando fala assim, louvarei o Senhor toda a minha vida, eu posso elogiar o Senhor através do meu testemunho. Eu posso, amém, Deus está no controle. Eu posso louvar o Senhor. Eu posso dar louvor ao Senhor com o meu testemunho. Eu posso dar louvor ao Senhor com testemunho de vida. Eu posso dar louvor ao Senhor com testemunho de algo que Deus fez na minha vida. Eu posso dar louvor ao Senhor através da música, que é cantando, louvando através. O louvor, ele é a palavra. Louvor, quando se refere à música, ele é a palavra cantada. Então, quando fala a qualquer hora haverá em minha boca palavras de louvor, não quer dizer que em toda hora ou todo dia, em todo momento você vai estar cantando. Às vezes você está num ambiente, numa situação que você não vai ficar cantando o dia inteiro. Mas está dizendo aqui: louvarei o Senhor toda a minha vida. Em qualquer lugar, a qualquer hora, haverá em minha boca palavras de louvor. Você está lá no trabalho, nem sempre vai dar para você ficar o tempo todo cantando um hino lá no trabalho. Você está ocupado lá, atendendo alguma coisa, no telefone e tal, fazendo uma coisa. Não tem como você ficar o tempo todo louvando, cantando. Você está atendendo no seu trabalho, no seu ambiente de dia a dia. Não é todo momento você vai conseguir cantando. Está falando com o cliente no telefone, vai conseguir ficar cantando o tempo todo? Não. Então, como que qualquer lugar, a qualquer hora, haverá em minha boca palavras de louvor. Às vezes você vai estar como hoje, né? Aconteceu hoje. Hoje eu senti de ligar para um cliente, até achei que era acerca de venda, né? Apesar que depois ela falou até que ia ver lá se estava precisando de alguma coisa e ia falar comigo. Mas
E eu liguei para um cliente, senti no coração de ligar para um cliente, achei que a minha ligação para aquele cliente era em referência à venda, né? Aí a cliente começou a conversar comigo no telefone, falando, né, que o comércio não está fácil, tal, aquela coisa outra. E aí ela entrou num assunto lá comigo, falando que ontem ela enterrou uma sobrinha que faleceu com 19 anos de idade. 19 anos de idade. E aí ela estava bem desanimada, né, com isso, triste, né, no telefone. E aí eu comecei a falar com ela. Eu falei assim, ela chama Miriam. Eu falei, Miriam, nós não estamos no controle de todas as coisas, nem tudo está na nossa mão. Deus Ele é soberano. E ali Deus me usou para confortar, né, o seu coração. Que na venda a gente tem de tudo um pouco, né? Psicólogo, vendedor, pastor, é de tudo um pouco, né? E as pessoas, hoje, todo mundo ela quer ser, até porque ela que puxou o assunto, né? As pessoas querem atenção, independente da posição que ela ocupe, as pessoas querem atenção. Então vamos lá: louvarei o Senhor toda a minha vida, e em qualquer lugar, a qualquer hora, haverá em minha boca palavras de louvor. Então dar louvor não é simplesmente vou ficar o dia inteiro cantando. Dar louvor é contar, tanto mostrar com a nossa vida o testemunho de Deus na nossa vida, quanto testemunhar dizendo dos feitos do Senhor para as pessoas. Então tem várias formas de louvar a Deus: com testemunho de algo que aconteceu, com testemunho de vida, com a música. Então tem várias maneiras, por isso que é possível em qualquer hora, em qualquer lugar, haver palavras de louvor, né, na nossa boca. Meu coração se gloria no Senhor. Meu coração se gloria no Senhor. A glória é sempre de Deus. A glória sempre pertence a Deus, importa o que aconteça. Deus pode nos usar tremendamente, poderosamente, mas a glória é do Senhor. Não há uma palavra sequer, não há uma revelação, não há uma pregação, não há um entoar de um louvor, uma adoração, ou qualquer outra coisa que seja feito que deva de alguma forma tirar a glória de Deus. Sempre a glória é de Deus. Meu coração se gloria no Senhor, dá glória ao Senhor. E por que os desanimados ouvirão e se alegrarão? O meu coração se gloria no Senhor. Se o teu coração se gloria no Senhor, você é uma pessoa que vive exaltando o nome do Senhor, glorificando a Deus, agradecendo a Deus. Em vez da gente murmurar ou reclamar, nós precisamos cada vez mais, cada um de nós, glorificar o nome do Senhor, que os louvores do Senhor estejam na nossa boca, para que os desanimados ouvirão e se alegrarão. Muitas vezes a gente pegou o hábito, né, e eu falo isso muitas vezes, não estou me excluindo disso. Quantas vezes a gente pegou o hábito de reclamar de alguma coisa, de murmurar de alguma coisa, mas isso não é o que Deus quer que a gente faça. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, e a vontade de Deus, nós temos muitas palavras de louvor para falar, muitas palavras que glorificam o nome do Senhor para falar, mas quantas vezes nós não estamos glorificando o nome do Senhor? Muitas vezes nós não estamos louvando o nome do Senhor, né? Deus tem sido misericordioso para conosco, não tem faltado o alimento, não tem faltado a veste, não tem faltado o teto para a gente morar,
O Senhor tem nos dado, nos preparado para nós tudo que é necessário para a nossa vida. Só que muitas vezes a gente está tão focado que a gente sempre acha que está faltando algo, sempre acha que alguma coisa não está legal, porque na verdade a gente não olha as coisas com olhar de gratidão, né? Nós não olhamos as coisas, tem muito motivo para glorificar, para adorar, para louvar o nome do Senhor na nossa vida. Isso eu estou falando aqui de coisas do dia a dia. Agora você imagina quanto Deus tem feito, né? A palavra do Senhor assim, fala assim: que darei eu ao Senhor, né? Por todos os benefícios que Ele me tem feito, né? Aí vem o versículo 3: venham, Salmo 34, 3, venham todos. O salmo é um cântico, né? Salmos, ele é música mesmo, né? Eram músicas entoadas, né? Compostas que o povo de Deus louvava mesmo, né? Nós podemos dar louvor de várias formas a Deus, mas o salmo em si eram canções, eram músicas, louvores de adoração a Deus. E aqui louvor convocava: venham todos e proclamemos a grandeza do Senhor. Venham todas as pessoas estão convidadas a louvar ao Senhor. Venham todos, né? Está convidado a estar conosco aqui quando quiserem, né? E puderem. Venham todos e proclamemos a grandeza do Senhor. Louvemos juntos o nome dele. É um convite aqui do salmista através da música, né? Venham todos e proclamemos a grandeza do Senhor. Louvemos juntos o nome dele. Quantas vezes, como eu estava dizendo, né? Em vez da gente, diante das pessoas, com o olhar de gratidão, pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, pelo dom da vida, pela misericórdia do Senhor na nossa vida, física, material e espiritual, quantas palavras nós temos, quantas coisas tem feito o Senhor por nós, tantos livramentos, por quantas coisas a gente já passou na vida, né? E até aqui nos ajudou o Senhor. Quantos motivos nós temos de agradecer, né? Por tudo, pela família, pela vida, pela paz, por tantas coisas. Mas muitas vezes a gente fica muito tempo murmurando, reclamando, né? Porque não está do nosso jeito, eu queria estar de outro jeito. E entenda, tudo tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então sim, é possível a gente murmurar menos, reclamar menos e louvar mais e adorar mais. Busquei o Senhor e Ele veio ao meu encontro e me recebeu. Busquei o Senhor, Ele veio ao meu encontro e me recebeu, tirou todo o medo que havia no meu coração. Eu tenho ensinado aqui na igreja que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O medo, não o medo que traz prudência, eu tenho ensinado aqui, não o medo que traz prudência. O medo que traz prudência, ele é bom, é benéfico, né? Igual aquela pessoa que quer fazer uma selfie lá assim, melhor foto possível, fazendo coisa lá na beira de um prédio a ponto de cair, como eu já vi, passando na televisão ali. A pessoa querer andar com a bicicleta em cima de uma linha, lá cai lá de cima, ou tropeça, ou quer fazer um tipo de selfie lá, hoje está na moda, quanto melhor a selfie, mais curtidas. E aí, onde a pessoa muitas vezes até acaba tirando sua própria vida, a própria pessoa, né? Então esse medo que traz prudência para você evitar o mal, né? Ele é benéfico. Agora, viver com medo, síndrome do pânico, depressão, né? Medo da morte, medo do mal, medo de algo de errado, esse medo não vem de Deus. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E o medo é a fé ao contrário. O medo é a fé ao contrário. O que é fé? Firme fundamento das coisas que se esperam, prova das coisas que não se veem. Então, se você o que é fé? Se fé é algo que você espera em Deus que aconteça, então você não pode esperar
o mal. Você não pode ficar esperando, desejando, não desejando, mas ficar visualizando a sua morte, ficar visualizando, eu vou morrer, tal, esse tipo de coisa não vem de Deus. Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Por isso até que Deus não marcou o dia da morte de ninguém, né? Busquei o Senhor e Ele veio ao meu encontro e me recebeu, tirou todo o medo que havia no meu coração. Tirou todo o medo que havia no meu coração. O coração sede da inteligência, meditação. Tirou todo o medo que havia na minha mente. Medo de dar errado, medo da doença, medo disso, medo de não conseguir suprir suas necessidades, medo de tanta coisa, né? O tema da live é: Deus está no controle. Os que olham para Ele receberão luz. Os que olham para Ele receberão luz para o seu caminho. Olha só, irmão, a respeito da palavra, a palavra de Deus não volta vazia, mas prospera para aquilo que ela é enviada. Ela tem seu destino, fica em paz. Os que olham para Ele receberão luz para o seu caminho. Olha para quem? Para o Senhor. E eles nunca ficarão desapontados. Olha, os que olham para Ele receberão luz para o seu caminho, e eles nunca ficarão desapontados. Ah, pastor, eu tenho andado tão desapontado, eu tenho estado tão desanimado. Irmão, eu digo o seguinte: a nossa esperança está em Deus. Ainda que algo não esteja do nosso gosto, ainda que algo não esteja do nosso jeito, não esteja do nosso jeito, ainda o dia mal, alguma coisa, a Bíblia fala: basta cada dia o seu próprio mal. Mas eu não posso deixar de confiar em Deus. É a fé que nos movimenta, é a fé que nos sustenta. Amém? Eles nunca ficarão desapontados. Eu estava desesperado, mas pedi ajuda ao Senhor, e Ele me ouviu e livrou-me de todas as minhas tribulações. Quantas vezes nós estamos desesperados, preocupados com alguma coisa, né? Mas pedi ajuda ao Senhor, Ele me ouviu e livrou-me de todas as minhas tribulações. Tudo tem um tempo determinado, até para livrar das tribulações. O anjo do Senhor cerca com sua proteção os que os temem e os livra. Ontem eu falei aqui na igreja, eu estava pregando, né, sobre que existe 4 tipos de espíritos no mundo, que é Deus na ordem de cima para baixo. Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, está em todo lugar, conhece passado, presente e futuro, todas as intenções do coração. Onisciência, isso é só atributos de Deus. Onipresença, está em todo lugar ao mesmo tempo. E onipotência, tem todo o poder. O primeiro é Deus, o segundo são os anjos. Aí a Bíblia está dizendo aqui: o anjo do Senhor cerca com sua proteção os que os temem e os livra. Aí alguém diz assim: ah, eu nunca vi anjo. Eu nunca vi anjo. Irmão, vou falar uma coisa para você. Algum sonho, alguma coisa, talvez a gente tenha alguma revelação, mas eu também nunca vi diretamente. Mas você sabe que ele existe, sabe por quê? Eu falei ontem pregando isso aqui na igreja, porque quantas vezes na sua vida você viu a morte passar por perto, 1 segundo de atraso, 1 minuto de atraso, algo que era para você ter morrido, mas não morreu. É porque os anjos do Senhor trabalharam em seu favor. Provai e vede, provem e vejam que o Senhor é bom. Feliz é o homem que confia totalmente nele. Olha que palavra: provem e vejam que o Senhor é bom. Feliz é o homem que confia totalmente nele.
Qual é a reserva? O que tem prendido você de se chegar a Deus? O que tem prendido você de buscar mais a Deus? O que tem prendido você de crer que Deus tem cuidado de você? Olha o que fala a Bíblia: provai e vejam que o Senhor é bom. Feliz é o homem que confia totalmente nele. Eu não estou pregando Deus está no controle. Feliz é a pessoa que confia totalmente nele. Não se desvie, meu irmão, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas. Então assim farás o Senhor prosperar o teu caminho. Não, eu vou abandonar tudo, eu vou abandonar o evangelho, eu vou abandonar minha vida, eu vou abandonar tudo. Eu estou cansado de tudo já, eu não quero saber mais dessas coisas não. Não desista de você. Palavra de Deus para você essa noite, meu irmão, minha irmã, esses que vão assistir essa live. Não desista de você. Desista de desistir. Prove e veja que o Senhor é bom. Feliz é o homem que confia totalmente nele. Temam o Senhor, vocês que são seus santos. Temam o Senhor, vocês que são seus santos. Aos retos convém o louvor, né? Diz a palavra do Senhor. Aos retos convém o louvor. Ou seja, temam o Senhor, vocês que são santos. Eu tenho dito o seguinte: o temor do Senhor eu preciso de sabedoria. Bíblia, Provérbios. Temer o Senhor não é ter medo de Deus. Eu não quero que você vive agora aí como um espantalho. Ah, meu Deus, temor. Não, temor é respeito. Temor a Deus é respeitar a Deus. É respeitar a sua presença. É respeitar que Deus Ele está dentro da sua mente em todo momento. Ele está nos seus olhos, Ele está nos seus ouvidos, Ele está na sua boca. Quando eu digo Ele está na sua boca, porque Ele sabe tudo que você vai falar até antes de você falar. Ele sabe todos os seus pensamentos, onde estão e como estão. Ele sabe o que você tem colocado diante dos seus olhos. Ele sabe tudo. Então o temor nos faz desviar do mal. Olha lá, ó. O temor. Temam o Senhor, vocês são seus santos. Os leõezinhos podem passar fome, mas os que buscam o Senhor nunca passam necessidade. O Senhor é seu pastor, meu irmão, meu pastor. Você tem deixado Ele ser Senhor da sua vida? Todo mundo quer que Deus seja seu pastor, mas primeiro Ele tem que ser seu Senhor. E se Ele é Senhor, eu sou servo, e Ele manda e eu obedeço. Então, para o Senhor ser o seu pastor, Ele tem que primeiro ser seu Senhor. Ele tem que poder governar você. Você tem que deixar Ele governar sua mente, deixar governar seus olhos, deixar governar suas mãos, seus caminhos. Você quer que Ele seja seu Senhor? Senhor, seja Senhor das minhas mãos, seja Senhor dos meus pensamentos, dos meus ouvidos, dos meus olhos, dos meus sentidos, 5 sentidos. Seja Senhor, seja governo. Quer ser governado pelo Teu Espírito Santo, nos meus ouvidos, meus olhos, minha mente, minhas mãos, meus pés. Meus pés não me levam onde Deus não quer que eu vá. Que as minhas mãos não façam aquilo que Deus não quer que eu faça. Meus olhos, minha mente, meus ouvidos não se movam conforme, se não for a vontade de Deus. Quem entendeu? Filhos e filhas, ouçam-me e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Filhos e filhas, ouçam-me e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Você deseja amar a vida e ser feliz? Pedro, Deus abençoe, seja bem-vindo, paz do Senhor. Você deseja amar a vida e ser feliz? Olha lá. Você deseja amar a vida e ser feliz? Cuidado então com o que fala. Cuidado então com o que fala. A Bíblia diz assim: a boca fala do que o coração está
cheio. Se você quiser amar a vida e ser feliz, cuidado então com o que fala. Se a boca fala do que o coração está cheio, o coração na Bíblia 900 vezes excede da inteligência. Mente. Sai da boca que está aqui dentro. Não é do órgão que bombeia o sangue. E se eu quiser edificar alguém através do que eu falo, eu preciso ter uma meditação na palavra de Deus. Salmo 1:2 diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Você fala daquilo que você tem guardado no tesouro, filho. Aqui dentro. A pessoa que vê muito futebol, por exemplo, que não é errado, mas não pode estar só nisso, né? Ele vai saber falar todos os assuntos do futebol. Maria, irmã Maria, Deus abençoe, seja bem-vinda. Paz, Senhor. A pessoa que é focada em política vai falar de todos os assuntos políticos com maestreza. Ou no trabalho profissional, vai falar com maestreza. E não é pecado e não é errado falar desses assuntos que eu estou dizendo. Não é errado. Agora, para eu ter a mesma qualificação para falar da palavra de Deus, eu tenho que meditar na palavra de Deus. Ela tem que fazer parte do meu hábito. Ela tem que fazer parte da minha vida. Ela tem que fazer parte daquilo que eu sou. Então como é que eu vou falar daquilo que eu não sei? Como é que eu vou falar daquilo que eu não conheço? Que eu não ouço, que eu não leio? Eu não domino. Como é que eu vou falar de algo que eu não tenho prazer naquilo, que eu não tenho envolvimento algum? Amém? Quem entendeu? Você fala daquilo que você tem guardado no tesouro, filho. Olha lá. Evite dizer mentiras e falar mal dos outros. Evite dizer mentiras e falar mal dos outros. Ou seja, a Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo. Quando mente, fala do que ele é próprio, porque é pai da mentira, né? E mente desde o princípio, né? Que mais? E falar mal dos outros. Vou falar uma coisa para você. Como é a área mais difícil da vida essa aqui. No Evangelho é a área mais difícil. O Tiago, olha o que o livro de Tiago fala, ó. Olha o que o livro de Tiago fala, ó. Todos nós cometemos erros. O livro de Tiago fala isso aqui, capítulo 3. Todos nós cometemos erros. Se alguém pode dominar a sua língua, isso prova que ele tem perfeito domínio sobre si próprio, em tudo o mais. Que palavra! Todos nós cometemos erros. Se alguém pode dominar a sua língua, isso prova que ele tem perfeito domínio sobre si próprio em tudo o mais. A área mais difícil é conseguir controlar a língua. Podemos fazer com que um cavalo grande se volte e vá para onde quisermos, por meio de freios em sua boca. Ou seja, o cavalo é governado pelo freio. O corpo inteiro do animal, o cavalo, ele é dominado por um freio. A Bíblia está falando, não é eu não, gente, é a palavra de Deus. Podemos fazer com que um cavalo grande se volte, é Tiago capítulo 3, versículo 3, eu estou lendo. Fazer com que um cavalo grande se volte e vá para onde quisermos, por meio de freios em sua boca. E um leme minúsculo faz com que um navio enorme se volte para qualquer lado, e que o piloto queira que ele vá, mesmo que os ventos sejam fortes. Olha que palavra! Um leme minúsculo governa um navio. Olha o tamanho do navio. Um leme minúsculo faz com que um navio enorme se volte para qualquer lado, que o piloto queira que ele vá, mesmo que os ventos sejam fortes. Assim também a língua é um pequeno órgão, mas se orgulha de grandes coisas, quanto vantagem e tal. Não, porque eu, modéstia à parte, faço isso, não faço aquilo outro é comigo mesmo e tal, orgulho, né?
mas se orgulha de grandes coisas. Uma grande floresta pode incendiar-se por meio de uma fagulha pequenina. E a língua é uma chama de fogo, está cheia de maldade e envenena todos os membros do corpo. E é o próprio inferno que ateia a fogo a língua, que pode transformar toda a nossa vida numa chama ardente de destruição e desastre. Olha que palavra! Meu irmão, a área mais difícil de todas as pessoas, não é o que estou falando não, eu estou só transmitindo o que está escrito na Bíblia. Para todas as pessoas, a área mais difícil é controlar a língua. Nós somos tentados a se orgulhar, a contar vantagem, sim ou não? Não, porque modéstia à parte, a minha vida, isso, aquilo, outro. Não, porque eu nasci assim, eu fiz tal coisa, eu subi, eu desci, e eu fiz isso, eu fiz aquilo, se não fosse eu, e sim ou não? A gente é disso, ser humano, estou falando de ser humano, tá aí. E todo mundo tem essa luta diariamente, né? Você fala, mas você é o pastor, você é o bonzão. Não, eu não sou bonzão de nada. Eu estou lutando contra o pecado todo dia, igual você. Ser humano igual você. Todo dia a gente luta contra o pecado. E essa é a área, todos nós precisamos lutar todo dia contra o pecado. As palavras, as insinuações, né? Isso aí, todo dia a gente luta contra isso. Afaste-se do mal, esforce-se em fazer o bem. Afaste-se do mal, esforce-se em fazer o bem. Procure viver em paz com todos. Esforce-se ao máximo para consegui-la. Hebreus 12, 14 fala assim: segui a paz com todos, se possível, segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Não, eu não falo com aquele cara, ele é muito chato. Eu não converso com aquele outro, né? Ele me maltratou, ele falou mal de mim, né? Isso, aquilo, outro. Eu não quero papo, eu não quero aquele lá. Irmão, você não é obrigado a ter intimidade com ninguém, que você não é obrigado a ter intimidade. Mas a Bíblia fala que se nós não perdoar os pecados dos filhos dos homens, vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Então, o perdão faz parte do processo. Ó, os olhos do Senhor vigiam bem de perto os justos. Os olhos do Senhor vigiam bem de perto os justos, e Ele ouve com atenção todos os pedidos de socorro. Olha só, os olhos do Senhor vigiam bem de perto os justos, e Ele ouve com atenção todos os pedidos de socorro. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, está em todo lugar, conhece a intenção do coração. E a Bíblia está dizendo que Ele ouve a oração do justo. Agora, eu tenho explicado sobre a questão da oração. Tem coisas, nós não temos explicação para tudo. Nós não temos todas as explicações, amém? Quem entendeu isso aí? Nós não somos, nós não estamos no controle das eras, dos tempos, de todos os acontecimentos. Tem coisa que está na soberania de Deus, né? Olha só, mas o rosto do Senhor volta-se, o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Sim, os justos clamam ao Senhor, e os ouve, e os livra de todas as suas dificuldades. Deixa eu falar uma coisa para você. Você se torna justo sendo justificado pelo sangue do Senhor Jesus. Ninguém consegue ter uma vida 100% de acerto. Ninguém. A única pessoa nessa terra que pisou nessa terra que nunca pecou foi Jesus. O resto, filho. Mas aquele que Deus chama, que se dá atenção para o Evangelho, para a palavra de Deus, você não é que você vai estar isento de pecar. Não, isento de pecar não tem como, não existe.
mas vamos lutar contra o pecado. Nós não vamos aceitar o pecado fazer parte habitual da nossa vida. Amém? Quem entendeu isso? Existe a diferença entre pecar e o pecado habitual. Amém? Olha só, sim, os justos clamam o Senhor, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas dificuldades. A Bíblia fala que o coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. O próximo versículo que eu vou ler, olha só, eu citei aqui, nem tinha visto que era o próximo. Olha só, o Senhor está sempre perto de quem tem o coração quebrantado e salva os de espírito humilde. O Senhor está sempre perto de quem tem o coração quebrantado e salva os de espírito humilde. O que é o coração quebrantado? É aquela pessoa que reconhece que diante do Deus Todo-Poderoso nós não somos nada. Olha só o que fala o livro de Jó 14. Jó 14. Jó capítulo 14, olha o que fala. Como é curta a vida do homem nascido de mulher. Como é curta a vida do homem nascido de mulher, cheia de medo e sofrimento. Ele nasce e cresce como uma flor, mas logo murcha e morre. A Bíblia fala 70, 80 é câncer e enfado. Alguns, pela misericórdia de Deus, pela bondade do Senhor, e até mesmo pela ciência, nós desprezamos também a ciência, também vão chegar, talvez vão chegar nos 80, nos 90, nos 100, ou até mais do que isso, para alguns não é mais exceção do que regra, a expectativa de vida aí é 70 e alguma coisa para as mulheres e 73 dos homens, expectativa de vida brasileira, Ele nasce, isso não significa que alguém não possa passar disso, viu, irmãos? Falando em média, ele nasce e cresce como uma flor, mas logo murcha e morre. Ou seja, nós não estamos no controle de tudo, nós somos limitados no tempo e no espaço. Então nós precisamos reconhecer que nosso estado aqui é pequeno, nós somos pequenos. Quantas gerações já pisaram na terra antes de nós? Quantas gerações desfrutaram da terra antes de nós e já não existe mais? Quantas gerações, se Jesus não voltar para buscar a sua igreja antes, vão ainda estar depois de nós? A terra vai continuar aqui até que chegue o tempo determinado para ela ser desfeita e refeita, conforme a palavra do Senhor, novos céus e nova terra, O Senhor está sempre perto de quem tem o coração quebrantado e salva os de espírito humilde. O coração quebrantado é aquele que reconhece: Senhor, sem ti eu não sou nada, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. E quando falo pobre e necessitado, não é porque quanto eu tenho de dinheiro na conta eu deixo de ter. Sou pobre e necessitado porque o meu estado diante das eras e da grandeza de Deus diante da sua criação, eu não sou nada. 70, 80 já foi. Olha só, o Senhor está sempre perto de quem tem. Rogério, grande abraço, paz, Senhor. Deus abençoe, seja bem-vindo. O Senhor está sempre perto de quem tem um coração quebrantado e salva os de espírito humilde. Ou seja dependente de Deus na sua vida. Busque o Senhor em todo o tempo. Faça do Senhor o seu lugar forte. Faça do Senhor a sua habitação. O justo passa por muitos sofrimentos. Servir a Deus não é isenção de luta. Nós precisamos saber disso. O justo passa por muitos sofrimentos, mas o Senhor o livra de todos eles. Amém, Rogério? Estamos juntos. O justo passa por muitos sofrimentos, mas o Senhor o livra de todos eles. A esperança para a árvore, ainda que cortada no chão, ao cheiro das águas brotará, e como planta nova florescerá.
Não desista de você, não desista da sua vida. Deus está me usando muito para falar nisso hoje. Creio que Deus está falando com pessoas hoje sobre isso. O justo passa por muito sofrimento, mas o Senhor livra de todos eles. O Senhor cuida do bem-estar físico do justo. Aí alguém fala assim: não, Deus cuida da minha alma, cuida do meu espírito. Não, a Bíblia fala que seja encontrado irrepreensível diante do Senhor corpo, alma e espírito. A Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, tanto nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo, como o Senhor também tem misericórdia de nós, para que a sua bênção alcance também o nosso corpo, não só a alma, não só o espírito, corpo, alma e espírito. Que mais? O Senhor cuida bem do bem-estar físico do justo, não permite que um único osso seja quebrado. Aqui, essa profecia aqui também, ela se refere-se a Cristo. Não permite que um único osso seja quebrado. Jesus não teve nenhum osso quebrado, apesar do martírio que ele teve, não teve nenhum osso quebrado. O mal acabará destruindo os maus. O mal acabará destruindo os maus. Quem odeia o justo será condenado. Não, irmão, servo de Deus não pode ter ódio no coração. Eu odeio. Se eu pudesse, eu matava. Eu odeio fulano, eu odeio cicrano, eu odeio aquela pessoa, eu tenho ódio. Não, irmão, isso aí, Deus não está nisso aí não, tem que largar a mão disso aí. Nós aqui do interior, viu, gente? A gente fala meio caipira assim, mas dá para entender, né? Mas dá para entender. O ódio, não podemos odiar. Tem que pedir para o Senhor. Quando José do Egito tinha sido fustigado pelos seus irmãos de tudo quanto é jeito, quando chega lá na frente, né, ele fala assim: Deus, quando ele já estava governando, que ele perdoa os irmãos, ele fala assim: Deus me fez esquecer a terra do meu sofrimento. Essa é uma oração sábia de fazer. Deus, me faça esquecer aquilo que eu tenho sofrido, aquilo que as coisas da vida me fazem sofrer ou me fizeram sofrer. Que mais? Mas o Senhor livra da destruição a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não ande segundo a carne, irmão, ande segundo o Espírito. Se coloque debaixo da obediência, da direção de Deus. E eu falo que é de Deus, o maligno não lhe toca. Se você estiver andando em Espírito, se você estiver andando com Deus, para o inimigo tocar em você de alguma forma, só se Deus permitir, só se houver uma permissão de Deus. Do contrário, como houve na vida de Jó, por exemplo. Do contrário, não. Fique com Deus, fique firme, em nome do Senhor Jesus. Ah, pastor, mas a pessoa às vezes morre. Irmão, se você morrer em Cristo, você é promovido. Amém? Quem morre em Cristo é promovido. A Bíblia fala, Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive e crê em mim não morrerá. Mas para falar isso, nós precisamos estar firmes. Nós precisamos continuar fazendo a vontade de Deus, até que chegue o dia nós estarmos reunidos com Ele. Amém? Silvio Jordão, Senhor Silvio, Deus abençoe. Grande abraço. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, te louvamos, te agradecemos por este momento na tua presença, Deus. Nós repreendemos todo mal, todo levante das trevas, todo pensamento contrário, tudo que não vem de Deus. Nós repreendemos, Senhor, que saia na autoridade do nome de Jesus. Nenhuma ferramenta preparada, forjada, maligna, contrária tem poder sobre as nossas vidas. Nós já repreendemos, Senhor, todo o mal
mal saia na autoridade em nome de Jesus. Que haja paz, alegria do Espírito Santo, que a bênção do Senhor que enriquece, não acrescentam dores, possa estar na vida dos teus servos, físico, material e espiritual. Em o nome de Jesus, livra, Senhor, de todo mal, mal nenhum sucederá, praga alguma chegará à sua tenda. O Senhor dará ordem aos seus anjos a respeito deles, para livrar, para guardar de todo mal, todo medo, toda obra do diabo, toda obra das trevas, tudo que não vem de Deus, ó Pai, seja queimado na autoridade no nome de Jesus. Seja desfeito toda maldição, seja desfeita toda obra do diabo, seja desfeito tudo que não vem de Deus na mente, no corpo, na alma, no espírito. Tudo mal, ó Pai, nós repreendemos, ó Pai, que saia da autoridade no nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a vida dos teus servos, físico, material e espiritual, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem quer isso diz amém. Que o amor de Deus, a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, amados. Um grande abraço para todos meus irmãos que estavam comigo até agora, todos sem exceção, aqueles que vão assistir, aqueles que vão assistir depois. Um grande abraço para todo mundo, semana abençoada para vocês. E não se esqueçam, Deus está no controle. Grande abraço para todo mundo. Quem não compartilhou a live, compartilha. Seja você um evangelista aí da obra de Deus em nome de Jesus.